Olá, graça e paz. Deus abençoe você e sua família. Eu sou o pastor Davi Alfer, pastor da comunidade evangélica no Jardim Industrial. É sempre um prazer e uma satisfação enorme estar aqui compartilhando da palavra de Deus com você. Eu quero, antes de qualquer coisa, te pedir para se inscrever no canal aqui da nossa igreja. Você apertar o botãozinho de se inscrever que está embaixo aí em algum lugar, né? Você aperta o botão. Também tem um sininho que é para você ser avisado toda vez que a gente subir um conteúdo novo aqui para o canal. Então eu peço a você também para você apertar esse botãozinho aí, que é o botãozinho de notificação. Sabe, tem uma técnica que o pessoal tem falado para usar, que é você ativar o sininho, desativar e ativar novamente, que aí, dessa forma, o conteúdo realmente é marcado para te notificar aí, para você não perder nada que a gente tem feito aqui no nosso canal. Então, fica aí já para você essa solicitação. E eu quero te fazer também um convite especial. Quero convidar você para você estar conosco no próximo domingo na nossa igreja, às 9 e às 19 horas, às 9 da manhã e às 19 horas. Você que mora aqui na região de Contagem, Belo Horizonte, né, próximo ao Barreiro, aqui, Ibirité também, Betim, essas proximidades aqui, muito fácil de você chegar aqui na nossa igreja. Nós estamos na rua Padre Antônio Vieira, número 114, no bairro Jardim Industrial. Está bem perto aqui do Hospital Santa Rita, sabe? O Hospital Santa Rita, você subindo a rua do semáforo, aí tem a praça do bairro, pouco acima da praça, né, no primeiro quarteirão ali, já está a nossa igreja. Se você colocar aí no Uber, ele vai te deixar na porta da igreja, né? Só você colocar Comunidade Evangélica no Jardim Industrial, o próprio aplicativo já te indica e te coloca lá, vai deixar você lá. O Waze, né? Qualquer aplicativo vai te indicar certinho o nosso endereço. Então, venha fazer para a gente uma visita, né? Nesse próximo domingo já, vem participar com a gente às 9 da manhã e também às 19 horas. E eu quero te fazer mais um pedido. Se você é alguém que gosta de contribuir com a obra de Deus, contribuir financeiramente, né? Sabe que a obra de Deus não se faz sem ter contribuições e colaborações, e você sente no coração o desejo de fazer uma oferta aqui no nosso ministério, né? Ou se você de repente quer devolver o dízimo e gostaria de fazer isso no nosso ministério, também na descrição desse vídeo tem a nossa chave Pix e também tem os dados de uma conta bancária, caso você queira e prefira fazer uma transferência ou um depósito. Então, que Deus abençoe você nessa trajetória toda, nessa intenção também de abençoar a obra de Deus. Amém? Vamos lá então, nós estamos falando sobre batalha espiritual e estamos no nosso quarto episódio. Então nós vamos dar sequência nas nossas gravações, né? E também no nosso assunto aqui, que é batalha espiritual. Nós estamos baseados em Efésios 6, de 10 a 20. Efésios capítulo 6, dos versos 10 a 20. Hoje eu vou ler apenas um versículo, vou ler apenas o versículo 17, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito relevante, muito importante, muito sério a gente, dentro desse tema batalha espiritual, a gente se atentar para esse versículo, que é o 17, aí do capítulo 6 de Efésios, né? Tomar o capacete da salvação e a espada, que é o quê? A palavra, né? Entendermos essa força, entendermos esse poder que tem a palavra para as nossas vidas. Sabe uma coisa que é muito relevante, coerente a gente colocar como centro desse episódio, dentro do termo batalha espiritual que a gente está falando, né? Muitas vezes nós pensamos que os golpes do campo espiritual não atingiram o alvo. Às vezes a gente pensa isso. Não, o diabo não tem vez contra mim, né? A gente que é mais, vamos falar assim, mais ligado no super espiritual, né? No super poder espiritual.
Ah, não tem vez contra mim, não vai me atingir, né? Não vai alcançar. Mas não devemos esquecer do contra-ataque que nós muitas vezes deferimos sem as devidas precauções. A gente pensa assim, não, o ataque do espiritual, o ataque do maligno contra mim não atingiu o alvo, não veio, eu estou de boa, está tudo bem, eu tô tranquilo, eu não preciso me preocupar porque eu estou guardado pelo sangue do Cordeiro. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu também penso dessa forma, eu creio assim também e eu quero que seja assim também. Porém, meus queridos, é importante a gente lembrar que nós também estamos manifestando nesse campo de batalha. Nós também estamos manifestando no campo da batalha espiritual. E muitas vezes somos nós que deferimos os contra-ataques, os golpes são nossos, somos nós que damos, sabe, aquele momento específico, às vezes que você tá num tempo de oração e a sua oração ela começa a ter palavras tão poderosas, começa a ter um direcionamento tão ampliado e amplificado, que você fica assim, puxa vida, eu não sabia que eu ia conseguir falar isso. Muitas vezes é um manifestar de um dom profético que vem na sua boca e você defere palavras assim, golpes pesados de contra-ataque ao inimigo, né? É ótimo, maravilhoso, uma bênção, é excelente. E isso realmente deve acontecer. Como eu até falei, né, no episódio passado, sobre que batalha espiritual não é apenas aquele momento onde a gente se reúne para orar, ou a gente sozinho entra para um quarto e vai guerrear. Isso não é em si a batalha espiritual, mas isso faz parte. É justamente o momento em que nós estamos, nós mesmos, deflagrando golpes de contra-ataque nas regiões espirituais. O problema não é a gente fazer isso. O problema, muitas vezes, é a gente fazer isso sem as devidas precauções. E Paulo está sugerindo aqui, dentro dessa armadura, né, ele está sugerindo que a gente use o capacete. Por quê? Porque a cabeça é o ponto mais vulnerável de um combate. A cabeça é o ponto mais vulnerável no combate. Por isso é importante um capacete eficaz. Se você está na luta, né, se você vê aí, se você de repente gosta de ver lutas, né, MMA, gosta de ver boxe, né, você já viu. Mesmo que não goste, você já viu. Você sabe que as artes marciais, por exemplo, os golpes são deflagrados contra o corpo todo, mas chega um momento em que, quando acerta na região da cabeça, dependendo do lugar que acerta, é tombo na certa, né? É nocaute. Por quê? Porque a cabeça dentro de um combate é a parte mais frágil, ela é a parte que está mais exposta, é a parte mais frágil. Então é importante, dentro do campo da batalha espiritual, nós estarmos com um bom capacete, nós estarmos usando um capacete eficiente e eficaz. É muito necessário isso acontecer. E o que Paulo nos traz como ensinamento, como um bom capacete? Que tipo de capacete nós devemos colocar? O capacete da salvação. O que deve ser o nosso capacete como crentes em Jesus que está num ambiente de batalha espiritual, num plano de batalha espiritual, que entende que essa batalha está acontecendo o tempo todo? Nós devemos usar a salvação. Capacete da salvação significa que devemos proteger nossas cabeças com a mentalidade de salvos. É isso que significa capacete da salvação, que nós devemos proteger a nossa cabeça com a mentalidade de salvos.
Muitas pessoas estão em Jesus, muitas pessoas estão, por exemplo, no ministério, mas muitas vezes nós, seres humanos, que somos suscetíveis a erros o tempo todo, né? Temos esse problema, né? Muitas vezes a gente se vê muito do ministério, a gente se vê muito dentro do ministério, mas a gente às vezes esquece que a nossa mentalidade maior, ou principal, não deve ser de obreiro, de ministro, né, ou de ministério. Nossa mentalidade principal deve ser a mentalidade de salvo. A gente não age como quem está só no ministério, só como quem é uma pessoa de cargo ou de posição. A gente não deveria agir assim. Hoje eu conversava com um amigo e esse amigo me contou alguns testemunhos desagradáveis dentro do ministério, coisas que ele vivenciou e que ele acabou vendo. Ele me contou algumas coisas e aquelas coisas que ele vem me contando reflete, na verdade, uma liderança que está muito empenhada com a sua função ministerial, mas pouco empenhada em implantar uma mentalidade de salvo. Né? A mentalidade de salvo é o que vai nos proteger contra os golpes mais letais e os mais fatais. Nós vamos lá e nós agimos com um contra-ataque, nós agimos na região espiritual, movemos no natural para mexer no espiritual e de forma inconsequente, sem ter a mentalidade de quem é salvo. Pessoal, não basta, mais uma vez eu insisto, não basta parecer que a gente é de Deus porque a gente tem um cargo. Né? Você é pastor, obreiro, presbítero, presidente da Assembleia, você é diácono, você é ministro de música, ministro de louvor, você é pregador, você é palestrante, professor da escola dominical, não importa. Todas essas coisas existem para poder servir, para poder dar para o salvo direcionamento e orientação dentro da sua trajetória de salvo. Né? Vai muito além do que ter um cargo, vai muito além do que parecer ser uma pessoa importante ou alguém que chame a atenção. A mentalidade de quem é salvo impede a pessoa, por exemplo, de ser alguém moralmente duvidoso. A mentalidade de salvo impede as pessoas, por exemplo, de agirem de forma equivocada em termos de conduta com a família. Né? Um pastor que age com a mentalidade, com o capacete da salvação, ele não é abusivo com a sua esposa, ele não é abusivo com seus filhos, pelo contrário, ele ama a sua esposa, ele ama seus filhos. Né? Uma líder que usa o capacete da salvação, ela não é muito quente, ou crente, ou fervorosa junto da igreja e ignorante com o marido e os filhos em casa. Né? Se você é um pastor que está me vendo aqui, por acaso está vendo essa ministração aqui sobre batalha espiritual e está se identificando com isso que eu estou falando, se você é uma pastora, se você uma diaconisa, você é um obreiro, né, um presbítero, como eu comentei, e se identifica com isso que eu estou falando, preste atenção, pare de agir com a mentalidade de quem tem um cargo, porque ser salvo não é um cargo. Ser salvo é ser um servo. Ser salvo é ser servo de Jesus. Ser salvo, ter a mentalidade de quem é salvo, é aquela pessoa que entende que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Né? Pessoas que têm e usam o capacete da salvação, elas não abrem mão da santidade pela arrecadação. Né? A gente tem visto muitas pessoas que estão deflagrando golpes contra o espiritual, contra-ataque no espiritual, mas a preocupação dele, na verdade, está com a arrecadação, sucumbe a qualquer oferta
sucumbe a qualquer proposta, a pessoa se deixa levar, porque ela acha que é importante pagar o aluguel da igreja, é importante pagar as contas da igreja, é importante ter uma verba. Claro, tudo isso é importante, eu sei disso, e como eu sei disso? Isso tudo é importante, mas quem tem mentalidade de salvo não aceita qualquer proposta, porque sabe que, dependendo da proposta que for feita, aquela proposta está ligado com o que é errado, está ligado com aquilo que é contrário, é contraditório à salvação. Não haja na contramão da salvação. Pense sempre na salvação. Eu conversava com um amigo certo tempo, e a gente até em tom de brincadeira, a gente entrou no assunto de algumas campanhas que a gente estava vendo na mídia, né, geral das igrejas. Campanhas assim, do sabão que lava a alma, do manto que cura as feridas, da assinatura, que se você assinar o seu nome e daquela roupa que vai para Israel. A gente estava falando isso, a gente foi conversando, lembrando dessas coisas, né? A gente foi tentando, até olhamos assim no celular para a gente ver algumas coisas bizarras, chega a ser até engraçado, para falar a verdade. E chegou uma hora que esse amigo meu virou para mim e falou assim: Davi, eu tenho medo do inferno. Eu tenho medo. A salvação para mim é uma coisa muito valiosa. Eu não abro mão de ser salvo por causa desses artifícios. Vou abrir mão da salvação porque tem um artifício, um ou outro. Eu não posso abrir mão. E realmente, pessoal, realmente a gente tem que ter visão, amplitude de visão e o capacete da salvação, né, a mentalidade, a forma de agir como um salvo, para a gente não se perder na batalha espiritual. Porque, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa: quando você envia o contra-ataque, você pode ter certeza que vai existir a tréplica, né? Virá a resposta ao contra-ataque. E se você for inconsequente, se você não usou de devidas precauções naquele momento ali, se a sua vida não está baseada numa mentalidade de salvação, você pode ter certeza que você vai sair um soldado ferido do campo de batalha espiritual. Então, se atente a isso em nome de Jesus. E Paulo comenta aqui com os Efésios e conosco também, falando sobre a espada da palavra. Essa é a arma de ataque que temos mais à mão. Então devemos saber dominá-la, né? Ele fala sobre essa espada que é a palavra, né? Essa espada poderosa, ela corta quando entra e ela corta quando sai, ela divide, né, a alma, ela divide os sentimentos da razão, ela divide os pensamentos certos dos pensamentos errados. Essa é uma arma poderosa e maravilhosa que nós precisamos saber dominar. Nós precisamos saber usar a espada. Tem um programa que passa no History que chama Desafio sob Fogo, que é um programa sobre fundição, né? Eles colocam lá, é tipo um desafio, né? Um reality de desafio. Eles colocam lá 4 pessoas que vão forjar, né, armas, né, através ali de peças inusitadas, né? Pega a roda de carro, um machado e uma bigorna, e eles têm que derreter aquilo. Você já deve ter visto, né? Se não viu ainda, procura aí depois uma referência que você vai encontrar que é fácil. Nesse programa, durante algum tempo, a gente via ele aqui em casa e eu percebia que a cada tipo de arma que eles faziam, né, lá no programa, os jurados, eles são também especialistas no uso de arma, né, armas, espadas, facas,
lanças, esse tipo de coisa, né? Que eles fazem lá com aço, né? Aço derretido, ferro. Eu não sei que tipo de liga que é usada, não, mas é aço, né? E, e de acordo com a arma, o especialista que vai testar aquela arma, colocar ela sob desafio mesmo de teste, ele vai usar com uma técnica de empunhadura, com uma técnica de golpe contra um determinado objeto, né? Eles vão usar ela num ângulo, contra outro objeto eles vão usar em outro ângulo, mas depende do tipo de arma, depende do tipo de espada também. Depende do tipo de espada, você precisa saber como vai usar para que ela tenha a sua letalidade confirmada. A espada, que é a palavra de Deus, ela precisa ser bem usada por nós. Ela precisa ser, a gente precisa saber manusear, usar bem para a gente causar a maior letalidade possível com poucos golpes. Poucos golpes daquela arma deve ser o suficiente para resolver o nosso tempo de batalha. Não precisamos ficar exibindo as nossas habilidades na nossa espada, gastando energia, mostrando que a gente sabe que isso, que aquilo, que aquilo outro, né? Basta esperar o momento certo e fazer o uso certo da espada. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã? Eu quero dizer com isso que muitas vezes nós que estamos num propósito, num tempo de batalha espiritual, dentro de um contexto de batalha espiritual, muitas vezes a gente perde tempo com discussões, com polêmicas, com opiniões baseados em achismos, né? Baseados em ideias, ideologias, filosofias. A gente perde tempo discutindo, a gente perde tempo tentando convencer a pessoa, até mesmo baseado na palavra. Baseado na palavra, a gente acaba perdendo tempo, né? Muitas vezes eu sou uma pessoa que pensa assim, o papel de convencimento não é meu e nem seu. Você sabe disso, né? O papel de convencimento, ele foi dado ao Espírito Santo. Tanto que o Evangelho diz que ele foi enviado da parte do Pai para convencer-nos do pecado, do juízo e da lei, né? Esse é o papel, e esse papel é do Espírito Santo. Então, eu penso assim, quando uma pessoa ela quer realmente aprender alguma coisa a respeito da palavra de Deus, antes dela esboçar isso, ou antes dela verbalizar esse desejo de querer saber, o Espírito Santo, na sua total e na totalidade do seu poder, na sua onipotência, ele já convenceu a pessoa de que ela precisa saber e aprender. Ela não lhe foi revelada ainda. Por quê? Porque precisa daquele que ensine, precisa daquele que fale, né? Precisa daquele que vai lançar a palavra, que é você, que sou eu, que é o nosso irmão aqui, o irmão lá. Mas sair falando, só falando, porque a gente conheceu ou porque a gente aprendeu, isso não é fazer bom uso da espada. Isso muitas vezes pode ser só um gasto de energia, né? Essa coisa de ficar discutindo, de ficar tentando, como eu disse, convencer a pessoa disso, daquilo, daquilo outro. Não, porque a palavra diz, a palavra isso, a palavra aquilo. Olha, guarde a palavra, né? Guarde a palavra. Você precisa ter ela à mão, né? No sentido figurado, né? Aqui tudo é uma figuração, né, gente? Todo o contexto aqui é uma figuração, né? Mas você precisa ter essa espada à mão para um momento necessário. E
dilacerar e ser letal com ela na mão, né? Você ficar com muita discussão, você ficar com muita tentativa de opinião, de colocar ponto de vista aqui, interpretação acolá, eu penso assim, eu acho isso, porque aquele texto, naquela linguagem, daquele momento, daquela leitura, pá. Você está gastando energia à toa. Não faça isso. Não faça isso, porque a batalha ela é muito séria. É muito séria. Se você vai dar uma espadada, você tem que ter precaução. E qual é a precaução de quem está golpeando, dando um contra-ataque com espada? Qual é a precaução? Que aquele seu golpe seja letal. Que ele chegue, que ele entre e faça o estrago que tem que fazer, né? Também no sentido figurado da palavra, né? Entrou, cortou, saiu, cortou, encerrou o assunto, acabou, morreu, matou, né? No melhor sentido também da palavra. Então, esse é o nosso quarto episódio falando sobre batalha espiritual, capacete da salvação, espada da palavra, usar bem usado, no tempo certo, com a força certa, com a intenção certa, com a coragem certa. Essa é a nossa intenção e o nosso propósito, e deve ser ele, em nome de Jesus. Amém? Que esse quarto episódio possa entrar aí na sua vida com força total, que ele possa entrar aí na sua casa, no seu trabalho, na escola, não sei, no trânsito, onde você está, que ele possa entrar aí com você e te fazer, assim, romper em nome de Jesus dentro desse campo de batalha espiritual, que você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Mais uma vez, gostaria de pedir a você para, se você ainda não apertou o botãozinho aí de se inscreva no nosso canal agora, por favor, né? Ativa o sininho, deixe um comentário caso você tenha ouvido algo aqui que tenha mexido com você, tratado com você, que você também queira expressar de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com amigos seus, com seus familiares, com irmãos que você acredita que vai achar interessante, que vai ser bom para eles. Pode mandar, pode compartilhar também. Mais uma vez também deixo para você o convite para vir estar presencialmente conosco na nossa igreja, Comunidade Evangélica no Jardim Industrial, Rua Padre Antônio Vieira, número 114, no bairro Jardim Industrial, em Contagem. Domingos às 9 e às 19. Vem domingo agora participar com a gente. Vem participar com a gente nesse próximo domingo. Vai ser uma bênção o nosso culto, né? Tanto às 9 quanto às 19 horas. Vai ser de Deus. E também falo para você que queira fazer uma contribuição através de uma oferta, devolver o dízimo, você quer fazer algo na obra do Senhor, né? Aqui na descrição do vídeo tem a nossa chave Pix, que você pode fazer um Pix fazendo a contribuição, e também os dados de uma conta para você, caso você prefira, fazer um depósito, né? Uma transferência, algo desse tipo. Tá joia? Deus abençoe você, que tudo corra bem, e em breve estaremos aqui com o quinto e último episódio da série Batalha Espiritual. Deus abençoe, forte abraço, até a próxima.